Você já percebeu como a justiça brasileira parece ter dois pesos e duas medidas? Pois é, hoje começa no STF um julgamento que pode condenar Jair Bolsonaro e seus aliados a mais de 30 anos de prisão. Mas será que estamos diante de um processo justo ou de mais um capítulo de perseguição política? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento do que chamam de trama golpista, ligada às eleições de 2022. Bolsonaro e mais 7 pessoas próximas estão sendo acusados pela Procuradoria-Geral da República de tentar reverter o resultado das urnas. O curioso é que esse julgamento ganhou prioridade. Foram marcadas 8 sessões em setembro, e tudo isso com uma velocidade que a gente raramente vê quando os réus são de esquerda. A decisão final ainda vai demorar algumas sessões, mas as penas pedidas são pesadíssimas. Podem passar de 30 anos de prisão. Será que estamos diante de justiça ou de perseguição? Quem são os réus? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro na chapa de 2022, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que, por questões de saúde, não vai pedir para que ele possa acompanhar o julgamento presencialmente no tribunal do STF. A gente já confere aqui no telão. Além do ex-presidente, também serão julgados 7 réus apontados pela Procuradoria como integrantes do chamado Núcleo Crucial. São eles: o general da Reserva, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e também da Defesa, outro general da Reserva, Paulo Sérgio Nogueira, que também foi ministro da Defesa, Almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator nesse processo. A sentença deve sair até a sexta-feira da semana que vem. O Caian Messina traz agora o passo a passo do julgamento inédito que começa amanhã. Jair Bolsonaro passou a véspera do julgamento com a família. A mulher Michele e 3 filhos, o senador Flávio, o vereador Carlos e a caçula Laura. Aliados políticos também o visitaram, como a senadora Damares Alves e o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, a quem Bolsonaro pediu apoio sobre o projeto de anistia ao 8 de janeiro. Foram reservadas 5 sessões para o julgamento. A primeira começa amanhã, às 9 da manhã, com a apresentação do relatório do caso. É uma espécie de resumo, com as argumentações da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e da Defesa dos Réus. Na sequência, à tarde, o Procurador-Geral da República deve reforçar as acusações. Paulo Gonet terá até 2 horas para defender novamente a punição aos réus. Depois começa a sustentação de cada um dos 8 advogados de defesa. Eles terão 1 hora cada. Essa etapa inicial deve ocupar os 2 primeiros dias. Os votos dos 5 ministros da primeira turma devem ser apresentados na semana que vem. O relator Alexandre de Moraes será o primeiro a votar, sendo seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A sentença está prevista para 10 ou 12 de setembro. Para condenar ou absolver os réus, são necessários 3 dos 5 votos. Luiz Fux já deu sinais aos colegas de que não pretende pedir vista, ou seja, mais tempo para decidir, o que poderia adiar o julgamento. O ministro, no entanto, não deve acompanhar totalmente o relator, principalmente no cálculo de eventuais penas. A PGR atribui 5 crimes a Bolsonaro e outros 6 réus. O primeiro é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a PGR, o ex-presidente teria recebido e editado minuta de preparação de um golpe para se manter no poder. A defesa de Bolsonaro nega a veracidade da chamada minuta do golpe encontrada pela Polícia Federal e diz que o suposto documento continha apenas observações.
A PGR também aponta o crime de tentativa de golpe de Estado. Segundo o Ministério Público, Bolsonaro teria chefiado o grupo, que teria, entre 2021 e 2023, preparado um golpe com transmissões em redes sociais e reuniões com militares e comando das Forças Armadas. A defesa diz que não há provas da liderança do ex-presidente na suposta trama golpista. Participação em organização criminosa armada. Na denúncia, Paulo Gonet diz que Bolsonaro teria pressionado os comandos militares para a adesão a uma trama golpista. A defesa do ex-presidente destaca que esta acusação veio depois da delação do ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, a qual classifica sem credibilidade porque teria sido alterada várias vezes. Os advogados também sustentam que jamais houve ordem às Forças Armadas para impedir a posse do presidente Lula. Por fim, a PGR também acusa o grupo de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro teria incitado apoiadores e se omitido diante dos atos de 8 de janeiro de 2023 e que discursos pós-derrota na eleição de 2022 teriam alimentado a manifestação. Para a defesa de Jair Bolsonaro, é algo absurdo, destacando que no 8 de janeiro, Bolsonaro sequer estava no Brasil. Se houver condenação às penas máximas, a prisão pode chegar até 43 anos e pelo menos 7 anos em regime fechado, com a possibilidade de conversão em prisão domiciliar. Em caso de condenação, as defesas ainda podem apresentar 2 recursos. Os embargos declaratórios, em que os advogados pedem esclarecimentos sobre questões técnicas das decisões. E os chamados embargos infringentes, caso haja divergências de pelo menos 2 dos 5 ministros. Nesse caso, o processo segue para o plenário do Supremo. Eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação, sem interferências, venham de onde vier.